Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de Logística. Estamos no módulo de Planejamento e Controle de Produção. Nós vimos no conteúdo anterior, nós conhecemos os conceitos do Planejamento Mestre de Produção. Para que os conceitos de Planejamento Mestre de Produção sejam consolidados, estudaremos o planejamento estratégico dessa produção. Nós vimos essa base, tão importante aí. Para que você tenha essa visão geral das estratégias de produção e compreendeu também que o planejamento mestre de produção ele tem desmembramentos importantes para a nossa produção. No conteúdo de hoje nós vamos aprender o que é programação da produção e o que é responsável por essas atividades a curto prazo e diretamente ligada às atividades do chão de fábrica, que é tão importante para todos nós, porque é do chão de fábrica que surgem as grandes ideias, as grandes soluções e desenvolve os nossos produtos, que são tão importantes para a linha de produção e para a construção do valor, agregado da empresa, do planejamento das ações, da execução e das reduções de custo. Tubino, ele fala e ele explica, ou melhor, que a programação de produção é a primeira dentro do nível operacional de curto prazo e a programação de produção que dispara as atividades operacionais para o chão de fábrica. Esse chão de fábrica foi aquilo que eu falei, da sua importância aqui para a gente, Olha só esse programa de produção. Temos aí, tá um pouquinho turvo, mas eu peguei aí do nosso conteúdo só para a gente fazer um entendimento. Olha só, eu tenho que ter o planejamento estratégico da produção. Depois, esse planejamento tem que estar atrelado com o planejamento mestre de produção, a qual vai ter a programação da produção, a administração dos estoques, o sequenciamento das atividades, que nós vamos ver agora, e a emissão e liberação das ordens de compra, da ordem de fabricação e das ordens de montagem. Paralelo a isso, nós temos o longo prazo, a programação a longo prazo, o médio prazo e a curto prazo. É bem simples, mas algo que tem que ser feito porque nós estamos trabalhando com linha de produção. Diante da ilustração, Tubiano, que é o que nós estamos pegando aí como nossa base, nossa referência bibliográfica, ele vê que o plano de produção de longo prazo providenciou os recursos necessários e o planejamento mestre da produção gerou um plano mestre de produção viável, que não deverá ocorrer problemas de capacidade da execução do programa de produção, cabendo à programação de produção sequenciar as ordens emitidas no sentido de minimizar os layout times, os layouts, o intervalo de a produção de um produto bom para um novo fabricação de outro produto bom dentro do estoque do sistema. Nós vamos ver isso mais na frente. Diante disso, temos como resultado a programação da produção e a administração dos seus estoques e o sequenciamento da emissão e liberação das ordens, nas palavras de Tubiano, claro. As atividades de administração de estoques estão encarregadas de planejar e controlar os estoques dos itens comprados. As atividades de sequenciamento buscam gerar programa de produção para os itens fabricados e montados, que utilize inteligentemente os recursos. A emissão e a liberação das ordens implementam um programa de produção, expedindo a documentação necessária para o início das operações. Então, olha só, a ideia que nós vimos aqui anteriormente, que é planejamento estratégico de produção, planejar o que vai ser produzido, o que vai ser executado, quais são os produtos que vão ser gastos, o tempo gasto, para a gente ter um controle daquilo que vai ser feito e para ter a redução dos custos necessários e ter uma eficiência na produção em termos de qualidade do produto, prazo de entrega, redução de custos, material produzido, quantidade estocada, quantidade comprada. Estamos aqui nessa base, ok? Vamos voltar aí. Esse sequenciamento de produção, essas atividades de curto prazo realizado pelo setor de produção, mais especificamente pelos funcionários responsáveis pela função de planejamento e controle de produção, buscam elaborar um programa de produção adequado, o plano mestre de produção que nós vimos anteriormente, para tratar dos produtos acabados. Porque entenda, vamos supor que eu vou produzir carro, então
quantas peças eu vou comprar, quantas peças vão levar, qual equipamento que vai ser levado, qual é a linha de produção que vai ser utilizado, quais matrizes de produção que vai ser feita. A matriz são os moldes para produzir cada item, cada peça, cada produto. Então tem que fazer as etapas do início ao final do produto que vai ser entregue para o cliente. E o prazo de entrega, e o prazo de distribuição, o prazo de fabricação, a quantidade de mão de obra. Vamos entender um pouquinho sobre isso, ok? Então olha só, essa produção contínua, ela é constante, sem interrupção de um bem ou de um produto. De acordo com Tubiano, em sistemas de produção continuado, como a demanda é direcionada para grandes volumes, sem muitas variedades de produtos acabados, a função de programação de produção inclui o sequenciamento, que dá-se apenas um nível de produto acabado. A programação de produção, então, define os volumes de produção, normalmente esses lotes únicos para determinados períodos, bem como define os estoques e os abastecimentos de distribuição. Esses sistemas de produção repetitivos em lotes, que são feitos de forma repetitiva em linha de produção, há variedade de produtos acabados e maiores, claro, não valendo a pena para a empresa montar uma linha de produção única, devido à demanda não ser tão alta. Então eu vou produzir só um tipo de produto, um tipo de situação. Não é inviável, porque o retorno, a margem de lucro, a lucratividade do processo vai ser baixa. Então, os sistemas produtivos voltados à produção sobre encomenda, que você compra e pede, olha, eu quero 1000 mangueiras coloridas, eu quero 1000 mangueiras verde, amarela, vermelha, de alta resistência, de 10 metros, 50 metros, 200 metros, 500 metros. Então, são encomendas que são feitas e vão colocadas dentro da linha de produção para serem produzidas de acordo com a necessidade da empresa. E eu tenho que ter produtos, matérias-primas para produzir isso aí. Então, olha só, o foco da programação da produção passa a ser a administração da capacidade produtiva da empresa. Isso é, quando ele consegue produzir determinado bem. Dessa forma, como os produtos possuem características específicas, elas devem ser relacionadas juntamente com ordens de fabricação e montagem. Esse sequenciamento da linha de montagem compreende as atividades realizadas de um sistema contínuo de produção. Nesse sistema, os produtos feitos de forma separada, em várias operações, ou tarefas que são distribuídas em postos, grupos de trabalho. Assim, um exemplo que podemos utilizar para ilustrar uma linha de montagem é a montagem de um carro. Dessa forma, Tubiano, ele afirma que o sequenciamento em linhas de montagem tem por objetivo fazer que diferentes postos de trabalho encarregados na montagem das partes de produtos acabados tenham o mesmo ritmo, e esse ritmo deve ser baseado na demanda prevista pelo planejamento mestre de produção. Temos aqui esse exemplo. Olha que interessante, Nesse exemplo aqui, nós temos pessoas de formas separadas produzindo os produtos em uma linha de produção. Então ele produz o produto, coloca aqui, eles vão produzindo, vão acabando e vão chegando no produto final de produção. O tempo percorrido. Como podemos observar, os trabalhadores responsáveis pela montagem de produtos estão organizados em postos de trabalho. Olha só, postos de trabalho, ok? E seguem um conjunto de atividades e operações padrões, conhecidos como rotina de operações padrões, ok? Todos os dias, uma padaria dá início a várias fornadas. É um exemplo. Vamos falar aqui um exemplo simples que você entende, que você faz na sua casa, você vai comprar todo dia. Esse é um processo produtivo. Imagine, todo dia a padaria faz pão, porque todo dia a gente come pão, Pãozinhos franceses. Se dividirmos a produção desses produtos, teremos um posto de trabalho responsável pelo preparo da massa, outro responsável pelo corte da massa, um grupo por colocar os pães já cortados no forno e assim por diante, até chegar lá e você comprar o produto. Então, um produz a massa, um embala a massa, um pesa a massa, um corta a massa, um coloca lá na fornalha, outro pega o pãozinho da fornalha, coloca lá na bandejinha e outro vende para você. Se for a mesma pessoa, são etapas de um fluxo diferenciado. Se for pessoas diferenciadas, para dar velocidade na quantidade produzida,
Cada um tem seu posto de trabalho de forma contínua, do início da matéria-prima até a chegada do produto final. Ele vai passando essa linha de produção. Imagina, uma linha de produção. Ele vai lá, pega o material, mistura o material, faz a massa, pega a massa, pesa a massa, corta a massa, bota na fornalha, tira da fornalha, bota numa bandeja e entrega para você. Isso é um processo. Ou cada um tem que estar responsável por um sistema sequenciado até produzir o produto acabado. Martins, ele fala, mostra-nos como devemos conceder e realizar um balanceamento de uma linha de produção. Primeiramente, deve calcular o tempo do ciclo, o tempo de ciclo, que o tempo máximo permitido para que uma estação de trabalho termine o seu conjunto de tarefas e entrelace com a outra estação que está sendo trabalhada, porque é um trabalho sequenciado de produção, do pãozinho produzido até chegar ao final, né? Então a massa até chegar ao produto final. Imagina a montagem de um carro. Cada posto de trabalho tem um tempo determinado para pintura, para a parte elétrica, para a montagem de pneus e por aí vai. Então o cálculo do tempo do ciclo de expresso pela fórmula é o seguinte: tempo de produção, né? O tempo, por exemplo, eu levei 50 minutos. Então 50 minutos vezes 60 minutos. Vou achar a quantidade e divido pela quantidade produzida no tempo de produção. Esse cálculo ajudará a empresa a verificar como dar início à produção desses guardanapos, né? Exemplo, bem como pessoas necessárias para a produção, a fim de atender a demanda estabelecida, né? Essa ideia que nós fazemos aqui, vemos aí, né? Então vemos assim que ajudará a empresa a verificar como dar início a essa produção desses pãezinhos, né? Bem como quantas pessoas serão necessárias a essa produção, a fim de atender a demandas estabelecidas aí, ok? Eu fiz um conceitozinho para a gente melhor entender. Então vamos lá. Dando sequência, né? Nós vemos que a emissão e liberação da ordem, após o setor de planejamento e controle da produção ter realizado as atividades de administração de estoque e sequenciamento, terá a responsabilidade de dar andamento ao processo de produção. Para isso é necessário liderar esse conjunto de ordens de montagem, montar o produto, fabricação de produto, isso vai ser tudo organizado para poder ter uma sequência lógica e não atrasar cada produtor, cada desenvolvedor, cada matéria, cada produto. A fabricação e compras, que deve ser emitido e liberado para que o sistema produtivo possa atender de forma organizada o seu planejamento, né? Mestre aí. Além dessa verificação, Tubino também ele afirma que para emitir uma ordem de fabricação e montagem ou compras deve conter as informações necessárias para que os setores responsáveis pela fabricação e montagem ou pelas compras possam executar essas atividades. Dependendo do processo produtivo, a necessidade dessas informações tendem a ser suprimida, né? Por exemplo, em um processo de produção contínuo, essas informações são desnecessárias, já que equipamentos obedecem um roteiro de produção, que a gente muitas vezes tem equipamentos muito modernos, que a gente programa cada produção de cada item de forma sequenciada, que fica muito mais fácil. Depende da máquina que você for usar. Se for uma máquina mais avançada, vai ser mais fácil isso. Mas isso não se preocupe, a empresa, a indústria, ele vai explicar cada processo para você. Só você entender a sequência lógica das etapas que também eles vão passar. E a variedade dos itens produzidos é pequena. No entanto, quando falamos de processos repetitivos em lotes e nos processos sob encomenda, essas informações são relevantes para entendermos, né, a execução das ordens emitidas. Isso aí vai nos servir para quê? Para a gente entender que, vamos lá, sequência lógica. Eu vou pegar o exemplo lá dos pãozinhos, né? Eu tinha colocado outros exemplos porque eu fiz a correção para a gente não perder o fio da meada. Então vamos lá. Para eu produzir a massa, eu tenho que ter ovos, farinha, fermento, por aí vai. Isso é matéria-prima. Então eu tenho que ter informação de quanta matéria-prima eu vou ter que comprar para produzir. Mas antes disso, eu tenho que saber quantos pães eu vou produzir. Eu vou produzir 500 pães. Então, para produzir 500 pães, eu preciso de quanta matéria-prima? Então, início, planejamento. Eu disse, olha, eu preciso de um saco de farinha, de fermento. Então, eu tenho que saber a quantidade produzida para saber a quantidade de matéria-prima. Vou lá, comprei, adquiri e está lá. A minha linha de produção tem capacidade de produzir esses 500 pães? Tem. Eu vou produzir, a minha fornalha, ele pega de 100 pães.
Então eu faço a massa para 100 pães, boto na fornalha. Em quanto tempo o pãozinho está pronto? 20 minutos. Ele já sai pronto. Então, quando eu produzo a matéria-prima, jogo a massa, ele vai fazer a pesagem e a cortagem, eu já estou produzindo outra arremessa de massa, que pode ser que eu demore aí 10, 20 minutos. Se eu demorar 20 minutos para produzir a massa, terminei a massa, coloco, produzo de novo. Até o momento que ela chegue na linha de montagem, vamos supor que ele leve aí uma faixa de 10 minutos. E aí ele vai colocar lá na fornalha e vai levar 20 minutos, ok? Então tem que ter a mensuração desses tempos para poder fazer de forma sequenciada. Então, ó, ele tem 10 minutos para produzir, chegar lá vai ter 20, eu tenho meia hora. Então eu tenho meia hora para chegar lá de novo nova fornalha. Enquanto ele estiver tirando, já vai chegar novos pãozinhos para fazer. Nisso eu vou entender que eu tenho que ter outra pessoa para ajudar. Uma pessoa para pesagem, corte e outra para poder fazer colocar lá o pãozinho lá na massa. A pesagem, o corte e colocar o pãozinho vai me demorar 10 minutos. Então beleza. Então em 10 minutos eu já vou estar pronto para colocar o novo produto. Então eu coloco lá em 10 minutos. Eu tenho que ter noção que ele vai demorar 20 minutos. Quanto é o tempo para eu tirar um pão de cada forninho? Vai demorar 3 minutos cada. Eu tenho que ter noção do tempo que vai levar para não queimar também um pão, que eu já vi em sequência isso. 20 minutos. O primeiro, segundo, terceira bandeja que a gente tira do forno, tá ok. Quando eu vou pegar lá a sexta bandeja, ele está queimado. Porque ele passou. Se eu passo 1 minuto para cada bandeja, quando eu chegar na sexta já passou 6 minutos. Ele queimou o pão. Então tem que ter 2 pessoas. Uma pegando a primeira bandeja, outro pegando a quarta bandeja. Aí outro pegando a segunda, a quinta, outro pegando a terceira e a sexta. E aí não queima o pão. E isso eu tenho que falar o seguinte: é um processo produtivo a qual eu tenho que mensurar cada etapa para saber quantas pessoas eu vou colocar, como é que eu vou fazer para não ter problema e não levar prejuízo na produção de cada produto. Então olha só, vimos que a programação de produção é responsável pelas atividades a curto prazo de uma empresa. E a partir dela que a sequência de produção, né, que são liberadas as ordens de produção, considerando que essas últimas estão totalmente relacionadas às atividades que ocorrem no chão de fábrica. Então, a sequência de liberação é de acordo com aquilo que foi planejado e organizado, ok? Vamos ver no próximo conteúdo os fatores chaves que devem ser considerados no projeto de uma rede de distribuição. Para atingir esse propósito, aprenderemos né, que os elementos que compõem essa rede de distribuição e sua relação com o nível de serviço prestado para o cliente. Na atividade de hoje, vocês vão me dizer o que é programação de produção, o que vocês vão entender sobre isso, para que serve o sequenciamento de produção, para que devemos fazer o controle do chão de fábrica e o que você entende sobre sequenciamento de produção. Olha só, eu botei para que serve o sequenciamento é uma coisa. Ele serve para isso, mas o que você entende sobre sequenciamento de produção? Ok? Todos os dois falam sobre sequenciamento, mas um você vai dizer para que serve e o outro para o que você entende, ok? Pessoal, muito obrigado. Meu nome é Charles Vasconcelos. Até o próximo conteúdo. Espero que vocês gostem. Desculpe aí qualquer falha, imprevisto, mas estamos aqui para cada dia mais fazermos algo melhor para vocês. Obrigadão e até o próximo conteúdo.